Não pira. Respira. Com Patrícia Calderon. Tô de volta aqui agora para falar com a ícone do vôlei brasileiro, Fernanda Venturini, que gentilmente topou em falar sobre um tema que a gente acha que é um tema tabu, mas a gente precisa falar, que é a depressão. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no Não Pira, Respira, viu? Obrigada, é um prazer falar com vocês. Fernanda, você hoje, depois que você se aposentou do vôlei, você abriu realmente esse tema para falar abertamente sobre isso, porque a gente sabe, principalmente no seu meio, né? O preconceito que é uma atleta da potência que você é falar sobre o tema depressão. Em que momento você decidiu falar sobre isso? Então, acho que para mim não tem nenhum tema que eu não possa falar, né? Eu acho que a gente tem que expor sempre os nossos problemas, porque alguém pode estar passando pelo mesmo problema que eu tive, né? Então, hoje eu tenho um canal de saúde e eu falo só exatamente sobre isso, saúde física, mental e espiritual. Então, eu acho que a gente tem que sempre falar a verdade. Eu acho que depois que eu abri, que eu tive uma depressão, muita gente me procurou, né? Então, eu acho que a gente pode sempre estar ajudando com o que a gente fala. E na época que eu parei de jogar, né, que quando você não tem o norte, o que eu vou fazer agora depois que eu parei de jogar? E foi quando eu descobri o problema no joelho, não podia fazer mais esporte, estava triste. Ali eu descobri que eu estava com uma depressão, procurei um médico, fui medicada. E ali depois as coisas foram encaixando, né? Mas estou dizendo, a gente não pode deixar de procurar ajuda, seja ela... Eu tive um problema amoroso, estou arrasada porque eu terminei com meu namorado, vou procurar, entendeu? Você tem que sempre procurar uma ajuda, vai procurar uma amiga para chorar, vai procurar ou um psiquiatra para dar um remedinho para melhorar. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto para novas possibilidades, porque às vezes a gente não imagina que seja tão forte, né? E hoje, depois da pandemia, a depressão é um tema cotidiano, né? Todo mundo está depressivo. Minha filha, eu tenho filha de 21 anos, ela fala, mãe, meus amigos estão tomando antidepressivo com 18, 19, 20 anos, imagina isso. Quando que na minha época a gente tomava antidepressivo com essa idade? Então a pandemia potencializou os problemas psíquicos, né? Problemas de cabeça. Então, é por isso que eu resolvi abrir, mas assim, não é uma coisa hoje que se fala abertamente, né? Porque até para as pessoas poderem ser ajudadas. Não, sim, hoje sim, eu acho que depois da pandemia virou um assunto primordial para a gente falar. O tratamento da saúde mental é como se você estivesse falando do tratamento de uma pressão alta, de uma diabetes, um problema no coração. A cabeça precisa também de ajuda, precisa de tratamento, né? Agora, quando vem através de uma personalidade como você, além da potência esportiva, a potência em trazer informação, porque é muito interessante, né, Fernanda, que assim, não é só falar no Setembro Amarelo, vamos falar de depressão, vamos falar de saúde mental. Eu acho que o assunto saúde mental tem que estar em debate nas escolas, na família, no trabalho. Eu não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente. Hoje a gente tem que falar na escola, né? Tem que ser falado isso, né? Porque eu acho que principalmente depois de uma pandemia que o mundo enfrentou. Então isso daí, as pessoas ficaram trancadas dentro de casa ao invés de poderem ir para a praça, poderem ir para a praia, né? Hoje sabe-se que devia ser tudo ao contrário, mas já foi. Então agora a gente tem que remendar o que foi feito de errado. Então, hoje as pessoas se privaram de tomar sol, de ter vitamina D, que a gente sabe que é muito importante para a cabeça. E aí vai, né? Então, agora é a hora de consertar o que a pandemia deixou, né? E, Fernanda, coincidentemente, essa semana o Brasil parou, né, para assistir a notícia em relação da tragédia envolvendo uma super parceira sua, que é a Valeuska, né? E a notícia que a gente tem é que realmente... ela ocorreu, né, o suicídio. Eu queria te perguntar, Fernanda, porque vocês foram muito próximas, né, uma da outra na época que vocês jogavam. Dá para perceber quando um gatilho tem esse alerta, por exemplo, entre as jogadoras? Eu vou falar do teu mundo, que é o vôlei, né? Uhum. Quando dá para sentir quando uma amiga não tá legal, quando tem um gatilho diferente. Como que era essa relação com a Valeuska? Você lembra de algum episódio que você pudesse pensar que um dia ela seria capaz disso?
Não, porque eu acho que também, você viu, ela tinha parado de jogar, né? Esse foi um lance, né? Ela apesar que ela já tinha vários projetos, fez um livro, aí fez um filminho dela e tal. Ela já estava com muita coisa em voga, né? Ela já estava com o mundo já meio que, já estava tendo um podcast também. Então, eu encontrei com ela, acho que 4, 5 dias antes do acontecimento. Eu achei ela tão bem, eu falei, valeu, você tá bonita, não sei o quê, vamos marcar de jantar, E ela super risonha, a Valeuska, que nem todo, conversando com as meninas, com o Fofão, com o pessoal Virna, as pessoas que conviveram com ela se afastou muito da Fofão, que ela era muito amiga da Fofão, jogaram junto na Itália, jogaram fora do país várias vezes, né? E ali ela ficou muito, ela e o marido ficou muito preso, não sei se ele prendia mais ela, sei lá, assim, no sentido, porque elas eram muito amigas e acabou que essa amizade foi se perdendo, né? Eu joguei com ela no Rexona, elas eram novas, ela, a Érica, Elisângela, chegaram novinhas lá em Curitiba. E aí, enfim, ela foi crescendo, ela era uma jogadora sensacional, uma pessoa sensacional, é uma perda, assim, incrível. A maioria, eu não consigo acreditar até hoje, sabe? Quando eu acordo, eu falo, não, foi um sonho isso, porque de estar com a pessoa e, de repente, não estar mais, foi um baque para todo mundo que gosta de esporte, né? Porque ela realmente é sensacional. E na minha sala eu tenho uma foto que ela está ficando uma bola minha, eu olho para ela todo dia. Então, assim, é muito triste, mas que Deus receba ela lá, acho que não era o momento dela, mas eu acho que as pessoas que estão com esse pensamento, esse final de semana eu tive em Lages para um evento, e aí eu conheci uma médica que trata muito sobre dor, ela já tirou muita gente de suicídio, com uma conversa, entendeu? Então, eu acho que se você está pensando nisso, eu acho que a gente tem que procurar um médico, um amigo, não se prender, né? Seja por amor, seja por uma dívida, seja por um problema de saúde, né? Eu acho que nada pode levar você a tirar a sua própria vida. Eu sou desse pensamento. Agora, quando você percebeu que algo de errado com você estava acontecendo, imediatamente você procurou ajuda, Fernanda? Isso, exatamente. Tinha uma amiga minha que falei com ela, vamos no psiquiatra, a gente marcou, a gente foi juntas até para o psiquiatra, entendeu? Eu não estava com pensamentos horríveis, não, mas sabe, aquela tristeza, o mundo estava muito preto e branco, estava assim, desanimada da vida, né? Aí depois foi só um tempinho que eu tomei, aí depois voltou tudo, e aí acho que às vezes é preciso para a pessoa sair desse fundinho, né? Aí começa a tomar um remédio e logo depois você vai voltando à atividade, fazendo exercício físico, né? Aí as coisas começam a melhorar. Então, mas assim, eu acho que a gente não pode deixar de pedir ajuda quando precisa. Eu acho que é essa dica que eu dou para quem está nos ouvindo. Aí, Fernanda, para finalizar, a gente sabe que você sempre foi muito ativa, uma jogadora potente, né, no esporte. Quando você se aposentou, você comentou que deu aquele baque e tal, mas imediatamente você começou a fazer outras atividades, até por conta do seu joelho, você começou a fazer outras atividades. Essas atividades esportivas também contribuíram para que a tua cabeça ficasse mais legal? Com certeza. Quando eu consegui resolver o problema dos meus joelhos, que eu estava com artrose, condromalácia, nível 4, que já me impedia de pedalar, de fazer os exercícios que eu gostava de fazer, é lógico, aí quando você volta para a sua rotina, né, para voltar a malhar, faço stand-up, pedalo, enfim, tudo que eu gosto de fazer, é lógico que a endorfina que o esporte te traz, isso daí é muito importante para a saúde mental, né? Eu acho que a saúde mental, você tem que encontrar algum esporte que te dê prazer, seja ela musculação, yoga, pilates, beach tênis, enfim. A gente tem que ter um esporte na vida, que aí você vai fazer amizades, você vai desenvolver, vai estar com outras pessoas, né? Eu acho que você não pode ficar sozinho, né? Então, eu acho que é isso que acabou me propiciando, estar com mais pessoas, e aí a vida começa a tomar um rumo e voltar ao normal. Você foi casada com o grande Bernardinho, né? E ele também era muito ligado à Valeuska. Eu queria só fazer uma pergunta, Fernanda. Quando vocês estão assim, todos juntos, né? Em quadra, essa relação com as colegas de trabalho para que um jogo dê certo, precisa dessa união? O que é preciso para vocês serem vitoriosos como vocês foram várias vezes?
Eu acho que é isso, é um esporte coletivo o voleibol, né? Então você precisa que todo mundo esteja jogando para o mesmo lado, todo mundo esteja com a ambição de ganhar, com o objetivo maior ser a vitória, né? Então quando a gente está em grupo, aí você vê, se uma jogadora estiver mais assim quietinha, o que está acontecendo? Aí o técnico fala, as jogadoras perguntam, né? O problema é quando você está num esporte sozinho, que você não tem ninguém, natação. O tênis é mais solitário, a ginástica olímpica é mais solitária, né? Mas acho que quando o esporte é coletivo, eu acho que é isso. Eu acho que uma anima a outra, né? E o jogo é conjunto, uma ajuda a outra e assim vai. Fernanda Venturini, uma puta de uma jogadora, desculpa o palavrão aqui no ar, mas eu sou tua fã, Fernanda. Olha, obrigada. É a segunda vez que você fala aqui no Não Pira e Respira e é sempre um privilégio falar com você. Sempre é bom trocar essas informações. Você que está nessa pegada agora com o teu podcast, muito sucesso. E eu queria saber onde que a gente te encontra. Então, meu YouTube, Fernanda Venturini, vai lá, tem mais de 60 entrevistas com médicos da medicina integrativa. Se você tem alguma doença, vai lá que você vai resolver seu problema. Hoje eu falo, 80% é nossa alimentação e o resto daí 20% é exercício e amizades para você não ter doença, né? Então, se você controlar a alimentação, cortar a farinha, o açúcar e o leite da sua vida, você vai ver que você vai resolver todos os seus problemas de saúde. E hoje a gente falou sobre Setembro Amarelo, mas então numa próxima ocasião eu quero falar sobre alimentação com você, combinado? Combinado, marcado. Então pode me procurar, que se precisar de ajuda com médico, eu conheço uma centena de médicos hoje, integrativo, não o médico que vai te dar remédio, é o médico que vai te mandar fazer exercício. Sensacional. Obrigada, querida. Um beijo. Tá bom, um beijão. Beijo, gente. Tchau. O Não Pira e Respira fica por aqui, mas na semana que vem, se você tiver alguma sugestão sobre saúde mental, manda aqui para nossa roda de bate-papo. A gente vai debater aqui, vai ser super interessante. Eu vou para um rápido intervalo e na volta tem Tiaguinho aqui na sua Jovem Pan News 92,9. Não pira, respira. Rádio Jovem Pan News Fortaleza, 92,9. A rede da informação.